Essas coisas é que não são triviais, né? É por isso que quando a gente trata de família empresária, do negócio familiar, não dá para tratar isso como uma corporação, porque não é, né? A gente pode, assim, para fins pedagógicos, tentar separar, né, o universo da família, o universo do negócio, mas a vida não é assim, né? A vida é um novelo todo entrelaçado. Ajuda para estudar o assunto, mas tem que ter a consciência que na prática é assim, é emoção, é razão, é todo dia. Né? Então, É muito difícil. exatamente. Diferente de um executivo, né? Depois eu fui executivo, eu consegui colocar o chapéu de executivo, que é uma outra mentalidade, nada contra, absolutamente nada contra, mas executivo normalmente está com uma visão mais de curto prazo, né? Ou médio prazo. O empresário, o dono da companhia, está sempre olhando o longo prazo e tal. O executivo normalmente é medido por métricas racionais, entregou ou não entregou, está no prazo ou não, né? O filho ou a filha, né? E eu estou falando não só por mim, estou falando pela minha irmã também, tem um irmão mais novo. Se entregou não é mais do que obrigação, se não entregou, você é o filho do dono. Né? Eu ainda tinha eu diria um mais, ainda que tinha um nome, o filho do dono com o mesmo nome, você não conseguia nem se esconder por trás disso daí. Então, e aí vai construindo. Agora, a relação, eu acho que começa em casa. Né? Se não tiver uma relação boa em casa, dificilmente na empresa vai ter a relação, vai ser boa. Né? No final do dia, pai, filho, mãe, deve ser construída a relação em casa. E é todo dia, né? Aquela plantinha ali que eu vejo meus 3 filhos, todo dia você tem que ir lá regar, dizer um monte de não. Né? O mundo hoje é cheio de sim, né? E você tem que dizer que não. Mas é uma construção, nunca é uma... hoje você... Eu brinco que, no caso, quando eu fui ser diretor comercial, né, eu acho que ele olhou para o lado e falou, bicho, só tem tu, vai tu, e tem que se virar, porque a empresa vivia um momento difícil, tem toda a companhia e toda a parte de empreendedorismo no Brasil passa por momentos de dificuldade, seja financeira, operacional, que seja, e acho que nessa área comercial foi uma janela. Agora, uma coisa muito bacana e que aconteceu é que, na realidade, fui lançado a diretor comercial, na época, com 26 anos, comandando cara de 50 na época, mas eram pessoas de muita boa índole. Né? Então, quando você tinha uma equipe que lhe recebe, e você constrói, porque uma coisa que eu aprendi no Exército, que para mim foi muito importante, né? Não sei se alguém tem algum ex-militar aqui ou não, mas no Exército, você, quando vai no CPOR, você, diferente de ser soldado, você termina e vai ser um tenente R2, né, temporário, e vai para a tropa. Então, você entra como oficial e vai para a tropa. Né? Então, em teoria, você tem um posto maior do que um monte de gente. Mas, no final do dia, você não tem experiência nenhuma, né? Não tem experiência nenhuma. Mas todo quartel, não todo quartel é exagerar, bons quartéis normalmente têm os sargentões antigos, que é aquele cara que está lá há 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes que as pessoas jovens não respeitam aquelas pessoas, né? Então, simplesmente querem atropelar e querem mudar. Então, uma das coisas que eu aprendi no Exército é respeitar o sargento ou a pessoa mais antiga que tem muita experiência, né? E eu brinco que um dos grandes orgulhos que eu tive foi basicamente receber essa mesma equipe para uma empresa que tinha, na época, acho que 1.000 funcionários, e basicamente a mesma equipe foi a equipe que levou a empresa a ter 9.000 funcionários. Então, assim, acreditar nas pessoas é importante, né? Então, lógico, pessoas de fora, com novos conhecimentos, você não pode estar fechado, mas acreditar nas pessoas que estão ao teu redor, isso faz uma diferença enorme, enorme. Né? E aí talvez um dos grandes talentos aí de Seu Américo. Sem dúvida, sem dúvida. E antes da gente passar para o teu papel como executivo, né, só para a gente fechar esse capítulo, como é que foi o teu papel na negociação? E aí, vamos dizer, como construtor de um consenso dentro da família, na negociação comercial com a FEDES, como é que você gerenciou isso? Né? Como é que você levava, vamos dizer, consolidava uma opinião da família? Como é que foi isso para você? Exato. Boa. Ótimo.
da segunda geração que também já estavam dentro do negócio, né? Como surgiu isso? Como foi essa conversa de vocês, né? Acho que um ponto interessante, me lembrei aqui agora, é um pouco setar a expectativa, né? Então, primeira coisa, qual a expectativa? Eu lembro que logo após a Mercúrio foi vendida, né? Antes da FedEx lá atrás, logo após a Mercúrio foi vendida, e aí aquilo ali mexe, porque fala, pô, vai vir uma multinacional com muito dinheiro, vai mudar tudo, meu Deus, o mundo acabou, né? Então você acordava no outro dia mais cedo para correr, né? Mas eu lembro que eram 3 sócios, Gisela, 3 sócios, era meu pai e 2 sócios, Marinho e Bruno. Eu substituí Bruno, ele aposentou, e Marinho era o diretor financeiro da empresa, o grande companheiro de meu pai. Pessoa que eu respeito demais e hoje é um grande mentor. E eu lembro que a gente fez uma reunião e a gente ia embarcar na discussão sobre planejamento estratégico, que uma das resultantes podia ser ou venda parcial e tal. E eu lembro que sentamos na mesa, eu, acho que mais 2 pessoas, com meu pai e Marinho, e a gente falou o seguinte, vocês 2 separados, que são os principais que estão comandando, pega uma folha de papel aqui agora e coloca quanto vocês acham que vale o negócio. Separadamente, dobra e me entrega. Né? E eu lembro que eu recebi o número e falei, ok, a gente olhou o número, colocou no bolso e partiu para a empreitada primeiro com o Private Equity. Né? A conclusão foi, depois do Private Equity, foi que às vezes você está tão enfronhado nos problemas do dia a dia que você não consegue se aperceber o tamanho do valor que você gerou. Então, eu lembro que o gap entre expectativa e valuation era de 50%, eu acho. Então às vezes você está tão ali no dia a dia, ali, brigando porque uma carga não foi entregue, porque um funcionário teve isso, que você não consegue ter o tamanho do valor estratégico do negócio. Então, aquilo foi um grande aprendizado. Então, gerenciar a expectativa sobre isso daí. Com relação... Razoável. Era diferente, mas com um range um pouco menor, um pouco mais próximo. Eu diria o seguinte, quem tinha perfil mais otimista tinha um valor maior, quem tinha um perfil mais pessimista, um valor menor. Isso traduziu para o número. Eu não lembro dos números, mas na minha cabeça marcou isso daí. A entrada do fundo foi a saída do terceiro sócio, que foi seu Bruno. Ele aposentou, já tinha uma certa idade, era muito envolvido com religião, ele queria seguir nesse caminho aí. Né? Com a relação à FedEx, aí foi uma construção. Então, e eu posso falar para vocês, né? Quem tem sócio, acho que a maioria que tem sócio, né? Quem tem sócio tem patrão e tem que ter prestação de contas. E, às vezes, as expectativas não batem com as realidades. Então, fundos, se alguém for fazer negócio com fundo ou fazer negócio com venda de companhia, tem que pensar muito bem do que quer. Né? Eu lembro que, uma vez, depois que o fundo entrou lá na empresa, um grupo empresarial aqui bateu lá e era muito amigo nosso e perguntou o que vocês estão achando do fundo, né? A resposta foi, ele pode ser bom e pode ser péssimo. Depende muito da tua disposição de conversar. Se você é um cara que a vida inteira foi sozinho e não gosta de compartilhar nada nem com a tua mulher, não faz negócio. Agora, se você é um cara que tem espírito de ir para frente, quiser continuar comandando o negócio, ir para frente, mostrar relatório e defender e tomar pancada, faça negócio. Então, o primeiro ponto, acho que foi isso daí. E multinacional é outra visão, né? É uma estratégia global que, às vezes, você está no fim do rabo lá, que o cara balançou aqui, ele pega lá na ponta. Né? Então, tem que ter também muito cuidado, porque eu vi algumas coisas interessantes sobre isso. Do ponto de vista da negociação, a gente basicamente entrou em acordo que íamos avançar com o fundo, então o grupo achava que valia a pena. A gente ia avançar o fundo. No início, o fundo era para ter nos ajudado mais na negociação, até um determinado ponto que a gente achou que o fundo ia atrapalhar mais do que ajudar.
Então, a gente acabou fazendo, a nossa história foi interessante, porque a gente acabou fazendo 2 negociações. Falou, fundo, tu não entra na discussão, vamos negociar a gente aqui, e a FedEx, a gente negocia aqui. Então, a interface passou a ser... E, por incrível que pareça, nós mesmo que negociamos lá sem... que eu não aconselho a fazer, mas acho que sempre... No primeiro teve uma ajuda de uma assessoria, no segundo... Como nós trouxemos para a empresa, o CFO nosso, tinha vindo da empresa que fez o processo de venda para o fundo, então ele tinha muita experiência em negociação, valuations, esse tipo de coisa. E aí aí montou essa estratégia. Então tinha a estratégia era simples, né? E também não tem muito... Você não pode se desgastar na venda, que é um processo, então não pode... Então a gente brincava que tinha 2 comitês, tinha o que ia de frente para negociar e o comitê de retaguarda, né? Então, quem ia na frente podia tomar tiro, dar tiro, tomar pancada, dar pancada, e eu fazia parte desse comitê, né? E para quem realmente definia não aparecia, né? Que era meu pai, Marinho, Érica, minha irmã, eram mais na retaguarda. Então, o processo sempre foi um processo de a linha interna, depois discute lá, vai e volta. Também o processo do outro lado, de uma multinacional, sempre é dificilmente o cara que está na ponta ali é aquele cara que toma a decisão na hora. Então, você tem que saber montar a estratégia. Né? Temos perguntas. Fred, por favor. Como vai, tudo bem? Você citou a tua preparação para a função de executivo na empresa familiar, que foi prática. Você começou a trabalhar aos 14, etc. E citou também o que seria o método, vamos dizer, mais estrutural. A pessoa prepara academicamente e trabalha fora e volta. Como ter vivido uma e conhecer bem a outra e talvez ter preparado, visto pessoas que entraram na companhia, prós e contras de cada um, o que você tirou de bom de uma e o que você vê de bom em outra na preparação? Na realidade, eu acabei fazendo, né, Fred? Porque eu fiz lá na frente com a FedEx, né? Eu brincava que quando eu terminei o MBA lá em Miami, eu queria ter estagiado na FedEx, não pude, porque papai falou, volta que tem que ajudar aqui, né? Então, bem, a experiência que eu tive, eu acho que foi válida, mas também foi válida para a época, né? A época a empresa era muito menor, não era tão estruturada quando a gente vendeu com o negócio. Então, é o que era possível, né? Eu vejo hoje muita gente, e eu acho que você perguntar o que eu faria diferente se fosse hoje, eu provavelmente teria estudado fora, numa faculdade, provavelmente São Paulo, se eu pudesse refazer. Eu falo isso para Roberto o tempo inteiro. E depois teria trabalhado talvez numa consultoria. Então, acho que sempre é uma excelente escola as consultorias, em especial consultorias de negócio, né? Porque você acaba, por mais que seja ali no início para você montar planilha, fazer alocação de tempo, mas você está amadurecendo e apanhando, vendo um monte de outras coisas, né? Estou dizendo que se eu pudesse voltar no tempo, poderia fazer isso daí. Mas também, do jeito que eu fiz, não foi legal. Foi muito bacana, porque é o que o Marco falou. Gerou engajamento com o negócio da empresa desde pequeno. Então, já conhecia o negócio, me gerou uma propriedade enorme de discutir processo. Então, eu ia lá para conversar com um conferente de carga, eu sabia fazer a conferência igual com ele. Então, talvez não melhor, porque ele fazia aquilo ali muito mais do que eu. Mas isso daí também foi muito, muito importante, né? Agora, no final do dia, no nosso caso, não foi um caso super mega planejado de como é que ia ser a governança da família. Porque a família também era muito pequena. São meu pai, minha mãe e 3 filhos, né? Então, não era aquela segunda para terceira geração que começa a vir um monte de gente. Então, era uma coisa que meio que era fácil de controlar, né? Muito fácil de controlar, né? Então... Posso fazer uma? Claro, deve. Eu tenho 2 perguntas. A primeira seria nessa passagem entre ser o dono e agora eu sou um executivo, né? Você conhece bem. Conheço. Essa passagem houve muito choque com relação às diferenças entre uma empresa familiar e uma grande empresa multinacional.
E a segunda, se em algum momento, após a venda, você, ou junto com a sua família, seu pai, meio que, será que a gente fez o negócio certo? No dia seguinte. Se isso foi efetivamente, se bateu um arrependimento ou não. Só para complementar, é boa pergunta, que essa já abre esse capítulo teu como executivo, né? Se você puder complementar isso, como é que foi esse convite para você ir para a FedEx, né? Com esses pontos do Calado. Primeiro, conhecemos já há um bom tempo, já fez muita auditoria lá com a gente, foi, Calado? Exatamente. Então, vamos lá, alguns pontos. Primeiro, o convite traz para frente. O convite ele acaba sendo natural, ele foi natural. Algumas pessoas perguntaram, mas Américo, está no contrato? Nunca teve em contrato. Não tem nenhum contrato que te amarre aqui dentro. Falou não. E por incrível que pareça, dentro da própria FedEx gerou diversos questionamentos. Mas por que esse cara está aqui? Não está no contrato. Não faz sentido econômico estar aqui. Então, aí a minha resposta sempre foi a seguinte. Primeiro, sempre fui um cara que sempre quis aprender. Então, você está numa multinacional, você acaba aprendendo, tem um leque aí, acabei tendo a oportunidade de viajar o mundo inteiro para conhecer operações na Inglaterra, no México, na França, e nos Estados Unidos, um monte de lugares que para você ter acesso seria muito difícil. Então, o aprendizado também faz parte do processo. Segundo, a razão de permanecer, eu acabei permanecendo mais de 6 anos, é de se provar. Será que eu consigo sobreviver num ambiente que não está seu América do anunciada com as asas em cima? Né? Então, será que você consegue? Porque por mais que você, não, fui diretor comercial, foi bacana, mas será que você consegue realmente sobreviver num ambiente completamente diferente do seu, outra língua, cultura completamente distinta do ponto de vista de empresarial? Então, acho que esse foi outro grande motivador, né? E eu já indo para o fim, eu acho que quando esses desafios começaram a secar, e já eu ver que era mais do mesmo, foi quando a gente começou a olhar que era talvez hora de começar a ver uma nova oportunidade. A transição vamos chamar de dono ou de acionista para executivo não é fácil, não é fácil. Eu sempre respondo dizendo que durante meses e meses eu participei de reuniões que eu ficava falando para mim mesmo lá dentro. Essa empresa não é mais sua. O cara falando a Deus, essa empresa não é mais sua. Porque quando você deixa de ser o dono e está tomando decisões ali numa velocidade, passa a fazer parte de uma corporação maior, governança... A governança no longo prazo sempre vai se pagar, mas às vezes no curto prazo ela te limita a algumas velocidades. Então, é natural, né? Você quer mais segurança, tem que ser menos. Você quer mais agilidade, diminui a segurança e solta a rédea, né? Então, acho que esse processo foi interessante. Eu vou dizer que eu sofri, lógico, todo mundo sofre, não tem esse que não sofra. Eu vou dizer que talvez eu tenha sofrido um pouco menos por alguns motivos. Primeiro, porque como já tinha passado pela empresa um fundo de private equity, então você já tinha um sócio fora. Você já tinha que prestar conta para terceiros, né? Tinha reunião do conselho e você tinha que prestar conta lá sobre resultados, sobre andamento. Então, isso menos mal. O diferente é que uma grande corporação, o nível de governança é muito maior, né? E às vezes você se sente como aqueles meninos de Olinda, contando a mesma história várias e várias vezes, porque como é uma empresa muito grande, a FedEx, só para todo mundo ter uma ideia, é uma companhia que fatura 50 bilhões de dólares com 400 mil funcionários. Então, eu brinco, tem chefe para tudo que é jeito, tem o vice-presidente que cuida de pneu de carro, se brincar lá, porque é de tão grande que é o negócio. Então, cada um que vem aqui, você tinha que contar a história, né? Então, essa parte de governança tem uma energia muito, muito, muito grande. Então, mas tudo é um processo e cabe você estar com a mente aberta para isso aí. Bateu o arrependimento ou você acha
Bem, com relação ao arrependimento, talvez é mais fácil até ser o Américo responder do que eu. Para mim, eu acho que a família, quando eu olho para trás depois de 6 anos, do ponto de vista racional, a família fez um negócio espetacular. Do ponto de vista racional, a família fez um grande negócio, né? Fez um grande negócio porque vamos dizer assim, se fez um negócio com um dos 3 amores dele, passou para uma grande família que tem capacidade de perpetuar esse negócio grande, né? Então, acho que do ponto de vista, não só do grande negócio, do ponto de vista financeiro, econômico para a família, mas você entregou um negócio para uma companhia que tem uma capacidade gigante de inovação, investimento. Em seguida, a FedEx fez a aquisição no mundo inteiro da TNT. Aqui no Brasil, hoje, éramos 9.000 funcionários, passamos a ser 15.000 funcionários. Aqui, aumentamos a operação. Lógico que vão ter as dificuldades de curto prazo, de integração, de cultura. Nós, brasileiros, adoramos um jeitinho, o americano não gosta, não faz, não permite. Nós, brasileiros, gostamos, às vezes, ou nós somos muito generalistas, o americano é mais especialista. Então, faz parte do processo, tem um aprendizado, né? Um dos grandes papéis meus, acho que meu dentro da empresa, foi fazer essa transição, apresentar as pessoas, aqui é fulano e tal, aos americanos. Acabei ficando... Se você perguntar, Américo, qual era o meu plano mental, era 2 anos, e 2 anos seria ótimo, e encerrava. Acabei ficando 6. E 2 explicações simples. Primeiro, quando 2 anos ia se completar, a nossa economia aqui estava numa situação muito desafiadora, vamos colocar assim. O Cristo caindo. E eu me senti na obrigação ética, moral, com a FedEx e com os funcionários. Então, não achava que seria muito egoísmo da minha parte, dizer, obrigado, estou indo tocar a minha vida. Então, e é quando estava, vamos dizer, a economia parando de piorar, vamos assim falar, que aí a FedEx foi e comprou a TNT. E quando comprou a TNT no mundo inteiro, o Brasil veio junto, né? E eu fui chamado para uma reunião e os caras basicamente falaram o seguinte: Américo, na América Latina inteira, 80% do negócio da TNT está concentrado entre Chile e Brasil, e do Brasil é 50%, e coincidentemente você conhece as 2 operações, que era Mercúrio e Araçatuba. Então toma a integração da TNT para você, né? E aí eu comecei ajudando na integração da América Latina, viajei um monte de lugar, e tive, eu acho que, e até hoje tornou-se um grande amigo, tive assim, acho que um papel bacana, que foi receber a turma do Chile, né? E fiz uma amizade enorme com a turma do Chile, que veio da TNT, são grandes amigos meus. E a outra missão minha foi: Américo, você sabe como é que é se adaptar à FedEx, então recebe essa turma aí, né? Então, essa foi a segunda missão. E finalizando, ajudando no processo da integração entre FedEx e TNT Brasil. Então, e aí, quando esse processo estava bem encaminhado, falei, pronto, agora é hora de encerrar e tocar a vida. Marcos, eu queria fazer uma pergunta. Américo, a gente está aqui acompanhando muito sua história, né? E esse pós aí que você está falando, mas nesse processo de preparação da família para a venda, né? E aí é importante ter os outros familiares aqui também. A família se preparou para o pós-venda, para o day after. Quer dizer, o que é que vamos ser como família empresária ou como projetos individuais depois da venda? Vocês falavam sobre isso? Acho que vou pedir ajuda aos universitários, né? Mas alguns pontos acho que foram fundamentais, o pré-venda para o pós-venda, né? E eu acho que vocês aqui também têm um papel extraordinário que podem contribuir para situações semelhantes. Quando a gente estava num processo de negociação e a gente viu que estava avançando e estava indo muito bem, eu lembro que a gente fez uma lista de famílias que tinham passado por isso daí. Na época não tinha escola, então talvez a gente fez a nossa escola Tupiniquim, né? E eu lembro que eu ter batido na porta de
acho que 4 ou 5 famílias aqui de Recife, né? Que tinham algo semelhante, eu tinha um passado. Eu lembro que um grande amigo meu, eu fui lá bater lá e eu disse, bicho, e aí, como é que é? Ele falou, muito amigo meu falou, Meriquinho, é o seguinte, no dia seguinte, você fala assim, porra, eu tinha uma secretária, eu tinha não sei o quê, tu não tem mais porra nenhuma, não tem mais nada. Agora, quando você olha para o banco, você fica feliz, mas quando você olha para a estrutura, aquele movimento, porque uma empresa de transporte e logística é muito viva, todo dia tem uma novidade, todo dia tem um problema. Então tem que se preparar para o dia seguinte. Já outras famílias falaram o seguinte, a gente já preparou, passou um período pós-venda, todo mundo meio que um sabático, não faz nada, porque provavelmente você vai estar ainda muito poluído, né? Eu sempre disse que meu pai e Marinho era mais ou menos, é uma analogia feia que eu vou fazer, mas é mais ou menos igual a um drogado, né? Porque durante 45 anos operou aquele negócio e depois não vai operar. Em que pese ele soube desmamar, porque depois ele saiu do presidente, foi para o conselho, blá, blá. Mas era muito interessante que, como eu permaneci na empresa, aí ele sempre ia conversar sobre família e perguntava, e o negócio, como é que está indo? Está indo bem? Está indo mal? Aí eu respondia brincando com ele, igual aquela atriz da Globo, acho que era a atriz da Globo que fazia Zorra Total, que dizia assim, esse negócio não te pertence mais, né? Então, todo é um processo. Teve uma outra família que... você aprende com essa troca de experiência, é muito importante. Teve uma outra família que falou o seguinte, em especial para meu pai, que eu ia permanecer, a estratégia eu permanecia, e ele saía. Ele falou, Américo, um empresário de super sucesso, ele falou, Américo, como é que você vai fazer a venda, papapá? Você tem que se dedicar 24 horas por dia nos próximos 3 a 5 anos para os problemas do passado. Mas não vendi a empresa, não. Você não vai ter o escrow, você não vai ter a problemática passada. Esse problema não é seu, se prepare que vai ser de 3 a 5 anos resolvendo todo dia problema, porque nós vivemos num país que, segundo, né, o nosso querido Malan, nem o passado é certo, né? Então, aquilo que você acordou há 2 anos atrás, você sabe, vem lá alguém do fisco lá e vai tentar reverter tudo aquilo que você fez. Em especial, é outra boa experiência, em especial para quem fez negócio, né? O cara falou, opa, fez negócio, e aí também aparece de tudo, de pessoas sérias a pessoas completamente antiéticas nesse processo de tudo. Então tem que estar preparado para lidar com isso daí. Então, basicamente, o pós-venda, a família se dividiu em 2 grandes blocos, né? Meu pai, minha irmã e Marinho, sócio, montaram um escritório, e esse escritório trabalha, até hoje funciona, resolvendo muita questão relacionada ao passado, o escrow, e naquele momento o escritório também fazia a gestão da parte de liquidez e a gestão em algumas outras atividades econômicas que a família tem. Então, e a Américo ficou lá também, eu fiquei lá, né, parte do processo para ajudar não só a integração, mas também para evitar ao máximo que mudanças radicais acontecessem que pudessem vir impactar também a família, em que pese a venda já tinha acontecido. Então, tem todo um processo. Agora, fundamental é aprender e aprender com os erros dos outros, né? Que sempre é mais barato, né? Sempre é mais barato.